Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Admita por um instante que tudo pode mudar para melhor. É isso mesmo, acenda novamente as luzes da esperança em seus olhos. Conte com a força e a companhia do programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Os preletores Ennio Masaaki-Hara e Heitor Miyazaki nos presenteiam hoje com o formato consagrado de nosso programa, o quadro de perguntas e respostas, só que agora com versão ampliada. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem-Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Aceite ou Noie mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Através das orientações dos nossos preletores para questões práticas, passamos a compreender a vida por um ângulo espiritual. Eles ensinam a corrigir a matriz mental, a consertar afetos e a dar a tudo um novo arranjo. Acompanhe as perguntas e respostas com os preletores Ennio Masaaki-Hara e Heitor Miyazaki e participe você também encaminhando a sua dúvida para sni@sni.org.br. Muito obrigado, é a Aceite ou Noie trazendo respostas para você. E a partir de hoje, o programa da Aceite ou Noie na TV, o programa da Aceite ou Noie no rádio, leva até você aquilo que, na verdade, você sempre quis do programa, que são a solução para os seus problemas. E a partir de hoje, então, o quadro de perguntas e respostas. E nós temos aqui hoje o professor Heitor Miyazaki, que estará aí com você, respondendo todas as suas perguntas. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil. Muito obrigado. Como que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus, né? Quadro de perguntas e respostas. É bom? Sim, a parte de perguntas e respostas realmente é só para simplificar o programa de rádio que nós tínhamos, ainda tem em São Paulo, estava em 24º lugar e quando passou para perguntas e respostas, o Ibope subiu para 2º lugar. E isso mostra a necessidade que o público tem de encontrar uma resposta para os seus problemas. Então, é isso que é fundamental. Professor, nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que mora em São Paulo, 38 anos, sexo masculino, ele é administrador de empresa. Ele diz aqui que sofre uma forte gastrite com muitas dores. Eu diria para o nosso amigo, talvez haja no trabalho dele, ele passe por algumas irritações, alguns colegas que talvez não acompanhem o raciocínio dele, e ele vai se irritando, segurando, e com esse nervosismo, gera esse problema de gastrite. Então, mude o modo de pensar, procure, antes de sair do trabalho, agradecer cada colega com quem ele trabalha, lembrar da frase de Jesus Cristo, não julgueis para não ser julgados, porque quem tem sentimento crítico tem essa tendência, e procurar rir mais, sorrir mais e procurar melhorar mais a sociabilidade dentro da empresa. Às vezes a pessoa é muito técnica, muito eficaz, mas ele não é muito social, ou seja, ele é muito Caxias, mas não tem aquela parte social de procurar rir quando alguém conta uma piada, quando alguém brinca. Então, procurar fazer essa parte. A segunda recomendação é justamente, tem aqui em mãos o livro Minhas Orações. Aqui tem algumas orações, e dentre essas orações que constam nesse livro, a oração que ele necessita justamente para cuidar dessa parte. E participar de algum seminário da Aceite ou Noie e ler outros livros também. E eu recomendo, no caso, Lições para o Cotidiano. Maravilha. Muito obrigado, professor. Uma professora da cidade de Praia Grande, São Paulo, idade de 60 anos, estou com diagnóstico de glaucoma. O que fazer? Glaucoma pode ser duas coisas. Aí pode ser causa espiritual, a causa espiritual e a psicossomática, que no caso, às vezes a pessoa tem tendências, tem um hábito, que é uma pessoa muito correta, mas ela criou o hábito de só ver para corrigir, e com isso fica muito crítico, acaba inconscientemente somente focando os defeitos das pessoas.
passar a ver o lado bom das pessoas, não o lado negativo das pessoas. E outro detalhe que gera esse tipo de problema também é quando a pessoa traz da infância uma mágoa muito forte porque o pai bebia ou porque havia muito conflito na família e ela não queria ver essa situação. Superar esse problema lendo o livro Buscando Amor dos Pais. E outro fato que é a parte espiritual, e isso ocorreu com uma senhora mãe de uma senhora chamada Valdete, e ela estava com glaucoma e a dona Valdete estava com paralisia facial. Quando eu disse para ela visitar os túmulos antepassados, a dona Valdete sentiu pontadas no rosto, diante do túmulo, e aquela paralisia, metade do rosto que estava totalmente paralisada, sarou, desapareceu o problema, e a mãe que estava com glaucoma passou a enxergar tudo e estava com cirurgia marcada e não fez a cirurgia. Maravilha, hein? Então, para você que está em casa agora, nos ouvindo ou assistindo pela TV, tem alguma pergunta? É só mandar por e-mail sni@sni.org.br. Também para você que nos ouve e nos assiste, é só ligar também aqui no 0800 770 2600 e você também da sua casa vai estar aí recebendo uma revista da Seitione inteiramente grátis. Então, meu amigo, do telefone fixo é só ligar 0800 770 2600. Se for de um aparelho celular, 0 prestadora 11 5014 2209. E nesses telefones também você pode entrar em contato para saber aonde tem um domingo da Seitione para você. Uma outra pergunta aqui, bastante interessante. A profissão é que é interessante, viu? Profissão de férias. Uma pessoa do sexo feminino que mora em São Paulo. Por que é tão difícil anular o ego? É difícil porque ela tem que mudar o modo de pensar. Se ela atentar à frase de Jesus Cristo que disse: se alguém te bater direita, dê à esquerda, se pedir para dar 1000 passos, dê outros 2000, dê a quem pede, ou seja, não se apegue. Apego, justamente apego, veja que a palavra apego tem o ego, ou seja, é o ego, apego às coisas. Então, na verdade, o ego também tem muita coisa ligada à insegurança que a pessoa tem. Ela se apega a alguma coisa para se estabilizar emocionalmente. Então, dentro desse apego, ela tem que trabalhar muito com ela, procurar refletir. A primeira frase que Cristo disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? As pessoas que têm orgulho próprio muito forte, diz o mestre Masaharu Taniguchi no livro A Verdade da Vida, volume 30. Ou seja, o ego é muito acentuado. Esse tipo de pensamento, sentimento, se isola muito as pessoas, porque ninguém gosta de uma pessoa que tem o ego muito exaltado. Então, é recomendável que ela aprenda, guarde na frase um provérbio chinês: o bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. E o ego é a verdade 2, livro, coleção A Verdade 2. O mestre diz: o ego é muito renitente, é muito teimoso. E existem muitas pessoas devotas que fazem 95% das coisas certas, mas 5% que ela erra, destrói tudo aquilo que ela fez de bom por causa do ego. O ego acaba destruindo. E lembrar da frase de Jesus Cristo: aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Aí, lembrando disso, ela vai se policiar. E recomendo também que recite toda hora. Aliás, tinha um rapaz, ele trabalha na sede central, ele era gago. E ele me perguntou: o que eu faço para deixar de ser gago? Eu falei: recite o canto evocativo em português várias vezes. Não sou eu quem realiza as minhas obras. Ou seja, o BBB, como disse o pretor Otaviano de Curitiba: BBB, baixa a bola babaca. Anular o ego, não eu. BBB, humildade, aprender a dizer sim, aprender a ouvir para depois falar. Ela se policiando resolve anular o ego. Muito obrigado, professor. Mais uma pergunta aqui de uma pessoa que mora em Americanópolis. Por que acontece de várias pessoas da mesma família morrerem afogadas? Isso porque algumas pessoas que morreram afogadas ainda estão com a sensação de que estão morrendo. Ainda não despertaram para a verdade, ainda não se libertaram do sofrimento. E o que vai ajudá-los a libertar é a verdade liberta. Se a família toda estivesse lendo a Sutra, chuva de néctar da verdade, que é a essência da verdade, para os antepassados, eles teriam se iluminado e acabaria o problema. Então, justamente é aí que está o trabalho da pessoa que escreveu. Não esquecer de preencher os registros espirituais para os antepassados da linha vertical,
para os antepassados da linha colateral, que são os tios, tios-avós. Por isso que alguém da família, quando tem pessoas da família colateral, que são os tios, tios-avós, que estão sofrendo no hospital, é comum ter problema nos ombros, costelas que quebram, na parte lateral do corpo. E aí é que está a importância que a Seichonen tem de fazer com que as pessoas resolvam o problema, tanto o lado emocional, no seu modo de ver dia a dia, como também ajudar os próprios antepassados e, consequentemente, resolver o problema. Sobre essa mesma pergunta, professor, agora a pergunta do Enio aqui. Primeiro, antepassados na linha vertical, quem são essas pessoas? São os pais, avós, bisavós, tataravós, metralhadoras avós, todos aqueles que, sem eles, nós não estaríamos aqui. E os colaterais são os tios, tios-avós, que são os colaterais. Okay. E os irmãos, professor? Seriam, depende da situação, por isso que também com as pessoas que têm problema colateral, um exemplo, eu tinha um funcionário na empresa, ele uma vez me perguntou, preciso ir no médico, posso ir no médico? Eu falei, outra vez, Júlio? Quarta vez que você vai no médico? Então, esse problema na perna aqui, lateral, não resolve. Eu falei, você quer ficar curado? Ele falou, quero. Perdoa sua irmã. Eu falei, o que tem a ver a minha perna com a irmã? Perdoa sua irmã. Nunca mais foi para o médico. E era problema na perna, do lado lateral, por isso que também pode manifestar no lateral, e sendo mulher, lado direito, sendo com homem, lado esquerdo. Só para deixar bem claro para mim também, professor, quando há muitas pessoas da mesma família que morreram afogadas, em alguns casos, desses afogamentos, pode ter tido uma influência espiritual? Sim, sim. Inclusive tem uma pessoa que trabalha em Biúna, ela me perguntou, a minha sogra, toda semana ela cai. Toda semana cai. Por quê? Eu falei, alguém da família morreu afogada. E ela falou, as duas filhas da minha sogra morreram afogadas. E ela fez a oração para as duas filhas, nunca mais caiu. Muito obrigado. Essa mesma pessoa fez outra pergunta. Por que existem mulheres que não conseguem ter filhos? Primeiro, porque ela é general. Quando a mulher toma atitude de homem, praticamente os órgãos, as células correspondem à situação. Então, nesse caso, ela precisa ler o livro A Razão de Ser Mulher, volume 1 e volume 2. O senhor fala general que quer mandar... Quer mandar no marido, ela que impõe, tudo que você tem que ser do jeito dela. Se vai pintar a casa, eu que tenho que escolher, ela que toma a decisão, ela que vai na dianteira. Isso é tomar a iniciativa, passar a atropelar o marido. Não estou falando para ser submissa, mas cada macaco no seu galho. Tá? A mulher não pode perder a feminilidade, senão perde todo o encanto feminino. E o homem também, manter a postura de homem. Tudo isso é importante, né? E lendo o livro A Razão de Ser Mulher, volume 1, volume 2. E aí ela tem que aceitar o que está no livro, entender que a postura, a função da mulher. O segundo detalhe que pode gerar esse problema é quando existe um karma na família, como está citado no prefácio do livro A Humanidade Isenta do Pecado, e que impede essa coexistência, a formação de um lar normal. E quando a pessoa elimina aquele karma, que sentimento de culpa que ela traz, que é da própria família, resolve o problema, como resolveu o problema do Vani e da Vanderleia, que não conseguia, e depois que eu orientei para que eles lessem o livro Humanidade do Pecado no mínimo 10 vezes, nasceu a Camille, né? E tudo isso são fatores que, mudando a postura, consequentemente engravida. Mas também existem outros casos que tem outras situações que demoraria muito tempo para explicar, mas praticamente fazendo essas práticas, tem outra parte que diz no Chave da Vida Feliz, volume 1, que as pessoas, quando for orar para os antepassados, dizer a eles se algum antepassado necessita retornar para a terra, agradecemos que seja por nosso intermédio. Em seguida, fazer a Súplica Sagrada. Muito obrigado. Nós estamos aqui com o preletor Heitor Miyazaki, respondendo perguntas dos ouvintes do programa do rádio, dos telespectadores do programa da Seichonen TV. Então, caso você também tenha uma pergunta, é só enviar para a gente através do e-mail sni@sni.org.br. Mais uma vez, sni@sni.org.br. Então, muito antes dessa pergunta entrar no ar, ela será respondida para você através de um e-mail também. Aqui, sempre nós não vamos estar identificando quem é a pessoa, o nome da pessoa, e às vezes só falamos a cidade que mora, a profissão, em alguns casos, a idade. Então, pode mandar para a gente qualquer dúvida que tenha a respeito da Seichonoye, mas principalmente para resolver os seus problemas. Preletor Heitor, pessoa do sexo feminino que mora em São Paulo, 32 anos. Tenho estado muito triste e tenho muito medo de morrer.
pois sinto muito apego a tudo e a todos que me rodeiam. O que fazer? Tem que se libertar compreendendo a verdade. Medo de morrer, você não vai morrer. Você que escreveu, você não vai morrer nunca. Corpo carnal, tem que deixar o corpo carnal, você já fez isso muitas vezes. Você já tem corpos carnais em vários continentes do mundo. Então, morrer, você não vai morrer. Se você tivesse morrido na vida anterior, você não teria se reencarnado. Mas a vida não morre, esta é a verdade, você é vida imortal. Aí é que está a importância das pessoas lerem constantemente livros da verdade para tirar esse medo de que vai morrer, né? A vida é eterna, nós não morremos. E pensando que aqui é uma maravilha, você não conhece do outro lado, não precisa ter pressa, mas é muito melhor. Você não precisa carregar o peso do corpo carnal. Tudo é maravilhoso, é muito mais bonito, né? O mundo celestial é fantástico. Tanto assim que é um sacrifício muito grande para um espírito muito grandioso voltar para a Terra para fazer um trabalho missionário muito importante, muito difícil. Por que as pessoas não querem ir para o outro lado mais bonito, professor? É justamente não porque lembra, é ilusão, né? É igual sapinho que está no poço pequeno e acha que é o maior mundo do mundo. É um sapo grande, olha na borda. O que você está fazendo nesse mundinho? Ele fala, mundinho nada, o maior lugar do mundo é aqui. Ele não conhece o outro lado, né? Mas também não precisa ter pressa. Enquanto tiver corpo carnal, porque ainda tem missão para cumprir. Então, eu recomendo que essa pessoa leia o livro Melhore Seu Destino Orando para os Antepassados, participe de um seminário nas academias. Tem vários livros, né? Nós temos, atrás de você tem uma estante com uma parte da quantidade de livros que a Seitonê tem. Relendo esses livros, você vai se libertar desse problema e vai viver uma vida tranquila, feliz e por muito tempo. Maravilha. Uma outra pergunta de um aposentado ferroviário, 80 anos, olha que legal. Ele quer saber se existe destino e vida pós-morte. Destino não é fixo. Se o destino fosse fixo, Deus teria feito de nós um boneco. O que rege o destino nosso, 50% são karmas que nós trazemos de vidas passadas, 25% ajuda dos espíritos elevados e 25% o nosso modo de viver. De acordo com o nosso modo de viver, nós podemos mudar o nosso destino. Se todo mundo viesse com o destino fixo, para que estudar, para que se trabalhar, para que se dedicar? Mas as pessoas podem transformar seu destino de acordo com o seu modo de viver. Quem é pessimista vai ter uma vida péssima. Quem está sempre triste, brigando com os outros, também não vai ter uma vida feliz, né? Quem não sabe manifestar amor ao próximo também não vai colher, porque a lei do karma é essa, a lei da causa e efeito, quem planta colhe. Então o modo de viver também é uma influência muito grande no destino. Sobre a vida após morte, claro que existe, né? Por que Cristo ressuscitou 3 dias? No Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos, ele consta que ele iria deixar o corpo carnal de uma forma um tanto drástica, e 3 dias depois ele iria voltar para mostrar para as pessoas o quê? Ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Para mostrar que a vida é eterna, que existe que a vida continua. E por que o corpo carnal dele não foi encontrado até hoje? Para mostrar que Cristo não é corpo, Cristo é vida. Nós também somos vida. Nós somos vida eterna de Deus. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Então, para você que está em casa agora, ó, nos ouvindo, para você que está no carro, talvez, nos ouvindo, para você que está sentadão aí no sofá, ligue agora também para a gente no 0800 770 2600. Se torne também um mantenedor do programa da Seitonê na TV, no rádio. E também nesse mesmo telefone do fixo, você ganha também uma revista da Seitonê. Se for no celular, 0 prestadora 11 50 14 2209. E para você que já é mantenedor, nosso muito obrigado. Mas não se esqueça, viu? Ligue para a gente, se informe como se tornar um mantenedor. Colabore também, faça a sua parte, vai ajudar muitas pessoas. E para nós encerrarmos, professor, tem uma pessoa aqui de Diadema, centro de Diadema, que ela diz que está com um problema, perdeu a visão devido a diabetes. E ela quer saber como fazer para recuperar e se tem como recuperar a visão. As pessoas precisam conhecer um pouco o mundo espiritual. Quando as pessoas não conhecem as leis espirituais, não conhecem os estágios do mundo espiritual, muitas vezes criticam a Seitonê porque a Seitonê fala muito sobre o mundo espiritual. As pessoas que sofrem de problema de diabetes, pessoas que têm problema de tumor no cérebro, paralisia facial, a sola do pé ressecada, são pessoas que abandonaram os túmulos de alguns antepassados. Estão perdidos, abandonados, ou estão perto até na mesma cidade, mas não visitam,
Ah, porque eu não gosto de cemitério, vai lá, né? É importante cuidar. Não são todos os antepassados que exigem isso. São os antepassados que ainda estão no estágio de cor vermelha, que são ainda apegados ao corpo carnal, são espíritos que reencarnaram poucas vezes, por isso que tem esse apego à parte física, o corpo carnal que ele usou. Se os seus antepassados forem de cor azul ou cor branca e você não visitar os túmulos deles, não vai ter problema nenhum, porque eles não ficam nos cemitérios. Quem fica nos cemitérios, nós temos um exemplo real do que aconteceu, está citado no livro A Verdade da Vida, volume 9, quando a moça chamada Rene esteve em estado de hipnose profunda e foi solicitado para que o espírito dela fosse visitar o cemitério de Nantes, lá na França. Isso ocorreu em 1912. Então ela descreveu, eu só vi espírito de cor vermelha, não vi nenhum branco, nenhum azul. É por isso que as pessoas que abandonaram seus antepassados, não visitá-los, é natural que dê diabetes. É natural que dê problema até na vista, cegueira noturna e aqueles outros problemas que eu citei. Quando você fala em visitar, no caso, se a pessoa é, por exemplo, de uma religião católica, vai lá e leva uma flor, leva uma vela, por exemplo. Limpar a superfície, não digo limpar dentro do túmulo, limpar a superfície. Lavar, em outras palavras, lavar. Porque eles têm cocô de pomba, tem não sei o quê, fica aquela sujeira, aquela imundice. Não é? Isso é um sentimento de gratidão. De amor, de gratidão, porque nós temos até a mãe de uma moça que trabalha lá na América Latina, e a tia dela é surda-muda, e ela se comunica mentalmente com os antepassados que já faleceram. E um dia ela estava visitando, ela me contou que quando vai visitar os antepassados, e vai um garoto de 6, 7 anos, ele chega na frente do tio e do avô, ele fica cantando música sertaneja. E em casa não canta de jeito nenhum, mas o tio gostava de cantar música sertaneja. Aí um dia, pegaram um pano úmido, limparam a superfície do jazigo, e ela disse, eles estão dizendo que agora estou sentindo um frescor muito agradável, né? E isso dá uma diferença muito grande. Inclusive, quem está com diabetes sempre tem outro tipo de problemas. Muitas vezes tem ansiedade, tem insônia por causa disso. Então, mesmo agora que perdeu a vista, vai visitar outros antepassados, peça para alguém conduzi-la, vá lá visitar, limpe a superfície, leve flores, né? Leve flores e em casa leia a Sutra Sagrada no mesmo horário, todos os dias, oferecendo para os antepassados. Isso fará com que até muitas pessoas recuperem a visão. Tem muitos casos que recuperam a visão. Tem muitos casos, aquele senhor de São João da Boa Vista que estava com tumor no cérebro, você estava junto? Sim. Quando eu disse para ele, você tem tumor no cérebro porque você abandonou os tumores dos seus antepassados, ele foi visitar, chegou no dia de cirurgia, veio o segundo exame, totalmente curado, não precisa da cirurgia, né? Então, muito obrigado para você que está em casa. Mais uma vez, qualquer pergunta, e-mail, né? sni@sni.org.br. Mais uma vez repetindo, e-mail sni@sni.org.br. Mande sua pergunta para a gente. Um dos professores, um dos preletores da Seitonoye estará respondendo para você via e-mail e também alguma das perguntas sairão aqui no programa da Seitonoye Rádio ou TV. Só um adendo. Eu estou falando rápido pela quantidade enorme de perguntas que nós temos. Então, se alguém quiser uma reprise, pode ouvir na rádio, alguma coisa, ou internet, né? Rádio, hoje tem as redes sociais disponibilizando muitas coisas boas e dentre as possibilidades é através do YouTube. Então, tem muita gente, mas muita gente ouvindo os programas da Seitonoye, assistindo o programa da Seitonoye através do YouTube. Professor, muito obrigado aí pelas orientações, pelas respostas maravilhosas. Muito obrigado a você. Obrigado a você que mandou já as perguntas para a gente. Que Deus te abençoe sempre. Seja muito feliz. E essa é a opção única que você recebeu de Deus, é ser feliz. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seitonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor.
Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Do Teleton 2013 já está a pleno vapor e mais uma vez a Seichonoye do Brasil embarca nessa grande empreitada rumo à edificação de um mundo melhor. Você encontrará em nossas sedes os cofres personalizados para efetuar a sua doação, que poderá ser feita também pela internet no site www.sni.org.br/teleton. Há 8 anos, somamos nossa solidariedade a essa iniciativa que arrecada fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. A entidade oferece atendimento amplo a milhares de famílias que não dispõem de recursos para tratar de seus entes queridos, que são portadores de necessidades especiais. O que você está esperando? Junte-se a nós na campanha do Teleton 2013. E trouxe primavera às nossas almas o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, agradecendo de coração a sua companhia. Muitos pensam que ganhar a vida é impor-se pela voz. No entanto, viver vem de ouvir em silêncio a vontade de Deus. É o que nós vamos fazer agora no nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Foi um presente de Deus ter a sua companhia. Você e sua família são muito especiais para nós, viu? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!